Porque quando ele fala assim, eu trabalho todos os dias na minha cozinha fazendo bolo. Ok, ele trabalha ali o dia inteiro. Agora, quando ele fala, não, é só cozinho à noite, é uma cozinha social. Ele não trabalha ali, é à noite, é o momento de relaxamento dele. Por que você vai criar um clima frio em pessoal branco que agita? Não precisa, né? Não tem necessidade. Mas isso não quer dizer que a cozinha é escura e mal iluminada, tá? Se acontece isso, é erro de projeto, é erro de especificação e você não colocou a quantidade de lumens da lâmpada, da fita de LED, da barra adequada. Por isso que às vezes os clientes falam, ou algum arquiteto fica com um pouco de receio. Eu vou colocar lâmpada amarela na cozinha, mas vai ficar escuro. Peraí, a gente já desmistificou isso de que luz branca ilumina mais. Agora a gente tem que fazer o projeto da forma correta. E outra, na cozinha eu sempre gosto de fazer um circuito mais aceso para iluminar, para fazer a iluminação de forma geral. Então a gente tem uma luz mais funcional e eficiente. E eu sempre crio um circuito mais cênico. Para aqueles momentos que você vai à noite na cozinha pegar um copo de água, ou que você tem um jantar com a sua família, alguma coisa com a sua família. Enfim, uma luz mais baixa temperatura e tal. Vou falar dessa questão quando você tem home office integrado, Fê. Bom, em ambientes sociais, eu não indico e eu não uso nos meus projetos luz branca. Por quê? Por esse fato de, se a gente ficar exposto depois das 18 horas a uma luz branca, você impacta na sua produção de melatonina. O que seria a produção de melatonina? A luz, o hormônio do sono. Então, você pode impactar no seu ciclo do sono mesmo, causar insônia, não dormir bem e tal. Então, é muito importante que a gente analise o uso de cada ambiente. Onde você fica com a sua família? Enfim, não sei se quem tem família aqui, quem mora sozinho, aonde você fica quando você chega em casa? Você não fica só no seu quarto, você fica na sala também. Então, é importante que você analise esse uso e adeque a iluminação à atividade que vai ser exercida ali, tá? Então, colocar luz branca nas áreas sociais é errado, não só da questão estética, mas da questão de saúde e bem-estar também. A gente impacta na produção de hormônios, tá? Essa questão da sala, por isso que eu não indico também usar luz branca em áreas sociais. Estou falando muito de residencial, tá? Mas a gente pode trazer isso também para escritórios e corporativos. Não indico usar luz branca em áreas sociais justamente por causa dessa questão da produção de melatonina. Quando você fala isso para o cliente também, ele já vê com outro olhar, ele já vê com outros olhos. Porque ele não quer impactar na saúde dele ou dos filhos dele ou da família dele. Ele quer que tenha uma boa iluminação, mas que valorize o projeto e que traga saúde e bem-estar para ele também, traga o conforto, né? Quando tem um caso, por exemplo, de varanda também luz amarela. Não tem por que usar luz branca em varanda. Principalmente, aliás, na casa, no apartamento, eu não uso luz branca em nenhum lugar. Eu só uso luz amarela. Tá? 2.700 ou 3.000. Mas tem que ser luz amarela assim. E tem um outro ponto importante da varanda. Se você ilumina muito a varanda, você perde a visão do skyline da cidade. Então, você tem que ter muito cuidado para criar os seus efeitos luminotécnicos, para criar o projeto de iluminação de uma varanda, quando você, por exemplo, principalmente de andares altos, ou quando você tem uma vista muito bonita da cidade, porque para justamente isso, para você não perder se a gente acende muito aqui, a gente não vê lá. E luz branca atrai muito mosquito. Olha, Sandra, é verdade. Quando você tem, por exemplo, a Fê fez uma pergunta boa, quando você tem um home office na sua casa, em um ambiente social, então ou numa sala, ou no seu quarto,
No quarto, tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque à noite, você acender essa luz branca não seria legal. O que eu faria, tá? Claro que tem que analisar o projeto, ver se dá para colocar, por exemplo, ou uma iluminação na marcenaria, ou uma luminária, assim, mais neutra. Eu usaria luz neutra e não luz branca, num ponto específico desse home office. Então, você tem uma luminária de mesa com uma luz neutra, ou você tem uma iluminação na sua prateleira com uma luz neutra, mas que você só vai acender para aquele determinado uso específico, né? Então, eu colocaria alguma coisa assim, bem pontual e destinada a isso. Não colocaria nenhuma iluminação branca no teto, porque você acaba acendendo e acaba criando, né, diferença de tonalidade com as outras luminárias, o que ficou horrível. Alguém aqui, vamos ver, vamos fazer esse teste, essa pergunta. Quem aqui já foi em padaria, normalmente padarias mais antigas, mais tradicionais, e não é uma crítica não, tá, gente? Quem aqui já foi em padaria e já viu aquela sanca com uma luz amarela, uma branca, uma amarela, uma branca? Aquilo não ficou horrível? Quando você olha visualmente, primeiro, claro que é erro de compra de lâmpada. Às vezes o cara, a pessoa que faz a manutenção comprou uma caixa branca e uma caixa amarela, não é intencional, tá? É um erro de manutenção. Mas por isso que a gente tem que pensar também, prestar atenção na especificação, para deixar a luz linear e homogênea. Criar um conceito de unidade de temperatura de cor. Você quer ter esse efeito na sua casa? Você quer criar esse efeito de diferença de temperatura de cor na casa do cliente? Qual é o sentido disso? Você coloca uma luz branca na cozinha americana e uma luz amarela na sala, vem aquela coisa brusca, né? Aquela ruptura, assim. Não é uma iluminação fluida. Tem um ponto muito importante que vale a pena a gente pensar. Por que que vocês usam a mesma tipologia de piso, o mesmo piso na casa toda? Às vezes coloca madeira na área íntima, mas assim, é a mesma linguagem de projeto em tudo, a mesma linguagem da marcenaria feita sob medida. Então, vocês criam uma paleta de cores e aí usam para o apartamento todo, não é isso? Na parte de interiores? Por que a iluminação tem que ser diferente? Por que você quer usar uma temperatura de cor em cada ambiente? A gente tem que seguir uma unidade. Diferente se você tiver uma demanda específica. Um escritório com uma área de trabalho, onde você vai passar horas ali trabalhando. Ok, legal, a gente pensa em algo específico para aquilo. Mas no restante, na iluminação geral, hoje em dia os apartamentos são totalmente integrados, descompartimentados. Então, criar essa unidade para a casa toda é essencial. Usar o mesmo tipo de luminária, lembrar também que peças técnicas a gente não quer ver, então quanto mais desaparecidas e camufladas, melhor. Então, criar esse senso de unidade é muito importante, tá? E isso também serve para banheiro. Banheiro a gente não precisa usar luz branca. A gente pode usar uma lâmpada 3000, que é amarela, com IRC alto, principalmente para a área de bancada. Tá? E quando o seu cliente falar assim, o que acontece, né, com essa questão do impacto da produção de melatonina e tal? Quando a nossa retina, ela capta uma luz azul, que seria o componente da luz branca, do LED branco, ele manda uma mensagem para o cérebro falando, olha, é dia, você tem que estar desperto. Por isso que quando a gente vai deitar, tá com sono, pega o celular, a gente desperta. Não é porque você viu muita coisa, claro, tem muito estímulo também, mas essa questão da luz é muito real. Faça um teste. E por isso que tem hoje em dia nos smartphones a função Night Shift, que deixa a tela mais amarelada, justamente para não impactar na produção de melatonina e não impactar na produção de hormônios, no ciclo de hormônios do corpo.